Olá, pessoal, de volta com o nosso programa. Soraya Vieira, pela TV Metropolitano. Hoje nós estamos com o professor aposentado da UERN, Antônio Gomes da Silva, da cidade de Mossoró. Ele foi professor de História, de Contabilidade e atualmente é estudante de Direito. Ele é casado com Elizabeth, tem 2 filhos, que inclusive já militante de atividades paramaçônicas, que são da Ordem Demolê e Escudeiros. Mas o foco de Antônio também está, do professor Antônio, está como analista político da TCM. Então, vocês já imaginaram que vai ser uma entrevista maravilhosa. Portanto, seja bem-vindo, Antônio, à nossa cidade, a Pau dos Ferros. Sei da sua atividade como maçom, que é grão-mestre adjunto do Goierne, e está vindo à nossa cidade nessas atividades. Aproveitando a sua vinda, nada melhor do que você trazer os seus conhecimentos da maçonaria. Seja bem-vindo ao nosso programa na TV Metropolitano. Eu que agradeço o seu convite e dizer que eu me sinto bastante à vontade de conversar com você, até porque eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. Muito obrigada. Então, a maçonaria é uma atividade milenar já. Então, Antônio, ele é o grau 33, tem um vasto conhecimento na área. Eu gostaria que ele começasse a enfocar o papel da maçonaria na sociedade, para que as pessoas que estejam nos ouvindo, aquele adolescente que está chegando, querendo uma formação, entender o que é maçonaria, fale sobre a maçonaria. A maçonaria, como você bem colocou, ela vem atravessando séculos, né? E sempre fazendo uma coisa que se chama formar e educar as pessoas. Para você ter uma ideia, nós consideramos que a maçonaria como uma escola da vida. E essa escola da vida, ela tem uma função primordial de fornecer conhecimentos. Muitas das vezes as pessoas criaram uma aura em torno da maçonaria, que a maçonaria é uma entidade muito fechada. Não, a maçonaria é uma entidade que faz com que a família seja preservada. Essa é a principal função nossa, fazer com que a família seja preservada. E também fazer com que as pessoas vivam de uma maneira tranquila e, o mais importante, é que façam servir a sociedade aonde nós nos inserimos. A sociedade sempre é aquinhoada com algumas coisas que a maçonaria faz. Agora nós temos um preceito fundamental, é de não divulgarmos aquilo que nós fazemos. Por isso que não aparecemos tanto. A maçonaria, ela é um triângulo, é uma filosofia que se baseia... Fale um pouco sobre a igualdade, fraternidade e liberdade, que é o triângulo moral que a maçonaria se sustenta. Olha, eu acho que, antes de tudo, a liberdade é fundamental, né? Para que você desenvolva qualquer que seja a atividade, você tem que ter liberdade. A liberdade de pensar, de agir, de locomover. E segundo, se você tem a liberdade, automaticamente você vai buscar uma coisa que se chama a igualdade. Eu acho que o respeito ao próximo é fundamental. Não interessa a cor da pele, não interessa a posição social, mas desde que você reconheça, né, que a sociedade ela tem as suas diferenças, porém tem que se ter um respeito com relação à convivência. Isso daí é fundamental também. E com relação à fraternidade, eu acho que todos nós necessitamos do ser próximo. Todo e qualquer ser, você tem que estirar a mão. Verdade. Porque você necessita, num momento qualquer de sua vida, você vai necessitar de outra pessoa. Então as posições que nós conseguimos, que nós adquirimos, e etc., tem que ser respeitadas, porque tem que existir uma hierarquia. Verdade. Mas é fundamental que nós sejamos fraternos. Para isso nós temos todo e qualquer momento para comemorarmos.
E o mais importante é que você faça todo dia uma ação voltada para o próximo. Isso é fundamental para todos nós. Verdade. Você tocou nesse assunto e me remonta a uma ideia da questão do aperfeiçoamento que a maçonaria tanto trabalha. Esse burilamento, essa necessidade de mudança no aperfeiçoamento, ele é estabelecido dentro das lojas? Como é que se dá? Olha, nós sempre buscamos uma coisa chamada perfeição. Isso. A perfeição é fundamental em tudo que você faz, desde que você tenha uma coisa chamada planejamento. Se você tem uma família, você tem que planejar para o desenvolvimento da sua família, dos seus filhos, para o amanhã. Se você tem uma empresa, você trabalha a sua empresa através de um planejamento. Então, mas tudo aquilo que você faz, você vai buscando a perfeição. Se você é satisfeito com o seu modo de ser e de viver, mas você sempre quer algo melhor para seus filhos. Você sempre quer algo mais perfeito para seus filhos. Não quer que seus filhos passem pelas dificuldades que você passou. Então, é com esse tipo de pensamento que a gente vai planejando e procurando aperfeiçoar. Agora, digo abertamente porque acho algo brilhante. Coloque sempre à sua frente a humildade. Se você quiser chegar a qualquer local, se você quiser vencer na vida, se você quiser ser alguém, bota a humildade que você chega. Na hora que você bota a soberba, na hora que você coloca, se acha melhor do que algo, de que alguém, aí fica difícil para você conseguir. Muito difícil. Mas se você botar humildade, você chega a qualquer lugar. Verdade. Ele falou num assunto interessante, vou deixar para o segundo bloco, que vai ser a parte política, que eu vou falar sobre a vaidade e o orgulho que vamos dizer assim, que mapeia os poderes constituídos. Entretanto, antes de entrar nessa parte, eu gostaria que focasse um pouco na família, porque a família é são colunas da sociedade ideal. Então, nela está inserido toda a importância do ser humano. E na maçonaria, como ela se insere? A maçonaria, desde o princípio, que ela visa a família. Desde o seu princípio, que é um dos pilares fortes que nós temos na maçonaria, é a família. Por que a família? A família é fundamental. Por exemplo, não se trabalha na maçonaria sem a presença da mulher. A mulher é fundamental para todo e qualquer desenvolvimento, toda e qualquer ação que a maçonaria venha desenvolver. Eu sempre digo, é o pilar maior que a maçonaria tem. E o sustentáculo são os filhos. Verdade. Os filhos, você não pode, principalmente no mundo de hoje, nesse mundo moderno, desse mundo cão que está aí fora, verdade. Me desculpa a terminologia, mas a gente tem que ser claro. Nesse mundo cão que está aí fora, você tem que ter um cuidado muito especial. É fundamental que você se preocupe com seus filhos. Verdade. Mas vale você desprender do seu tempo precioso 1 hora, 2 horas, que se faça necessário, conversando, dialogando, jogando aberto com seus filhos, do que perdê-lo para as drogas. Verdade. Do que perdê-lo para o mundo que está aí, que infelizmente, de insegurança que nós estamos vivendo. Eu acho fundamental. Muito bem. A atividade maçônica principal do professor Antônio é justamente na loja 24 de junho e na João da Escócia, em Mossoró. Como funciona o trabalho das samaritanas nessas duas lojas, Antônio? Olha, nós temos, em ambas as lojas, nós temos grupo de idosos. Sim. Que nós trabalhamos. Nós temos grupo de mães solteiras. Sim. Que nós trabalhamos. Nós temos escola, na 24 de junho nós temos uma escola. Na João da Escócia nós temos 2 escolas que nós trabalhamos com relação ao material que é dado para os alunos, né? Dia de pai, dia de mãe, o dia da criança, e por aí a gente desenvolve muitas atividades nessas escolas. Agora, as mulheres
além disso, elas sempre têm também um grupo que elas trabalham com uma coisa chamada o artesanato. Sim. Isso é fundamental. Aquelas mulheres que já têm uma idade avançada e estão na ociosidade, então elas buscam, no entorno onde as lojas estão localizadas, elas buscam justamente essas mulheres e formam esses grupos. E todo ano é feita a feira. Que bacana. A feira é uma exposição que é feita e a gente aproveita também a festa de Santa Luzia, para que essas mulheres façam a exposição e as vendas, elas vão e adquirem algum dinheiro com o trabalho que é desenvolvido por elas próprias. Sabe uma das coisas que eu assim, acho bonito quando vou na loja 24 de junho é aquela integração, a gente percebe a permanência da família, dos filhos ali dentro. Eu cheguei outro dia pela manhã e vi pessoas se reunindo lá, vendo jornal, trocando ideia. Então, isso aí é uma riqueza tão grande, já que as pessoas estão distantes. Então, essa filosofia do dia a dia, do bem servir, do homem de bem, eu acho que é constante, eu acho que consolida tudo isso. Olha, nós temos hoje uma preocupação muito grande com uma coisa chamada qualidade. Sim. A qualidade do maçom, sim, a qualidade que nós temos na nossa harmonia. Isso. A harmonia é fundamental para uma boa sobrevivência. Verdade. E aí nós não abrimos mão de tal coisa, porque se nós não tivermos com toda a família sempre ali integrada e tal, você vai fazendo com que sempre a maçonaria vá se renovando. Verdade. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, todos os 2 já estão dentro da maçonaria. Eu tenho um filho de 18 anos, ele é demolê, o outro também já está iniciando os trabalhos dele dentro da maçonaria, e isso é muito importante, porque cada qual, de acordo com a sua idade, sua faixa etária, eles vão começando a desenvolver trabalho. Tão logo complete a idade ideal, eu tenho a pretensão de ver meu filho dentro da maçonaria como maçom, porque eu sei que ele está no caminho certo. Inclusive, ele tem 18 anos, já faz direito. Olha. E nós somos colegas. Olha, para você ter ideia, eu sempre digo que a palavra é muito bonita, mas o exemplo ele arrasta, ele termina de arrastar. E a gente vê o exemplo do professor Antônio justamente quando a família está inserida nesse processo todo. Então, me fale um pouco também sobre as sessões magnas brancas, que é a oportunidade que a população, outras pessoas profanas que não estão naquele meio, de repente elas encontrarem, até ver a maçonaria de forma diferente. A sociedade, a participação da sociedade com relação à maçonaria é uma coisa que nós não devemos deixar de lado. Por isso que geralmente todo ano nós fazemos 1 ou 2 sessões comemorativas, né? E nessas sessões comemorativas nós convidamos a sociedade, toda a sociedade, quem quiser assistir uma sessão branca na maçonaria, é nosso convidado. Não precisa que a gente chegue para a pessoa diretamente, mas indiretamente é nosso convidado. Pode ir assistir, vai assistir os trabalhos e ver a nossa integração. Não é em vão que você chega para chamar uma pessoa de irmão. Certeza. Quando você chama de irmão, é porque no mínimo você tem respeito. Verdade. E o mais fundamental é que aquele irmão, você adotou. Se você está adotando, você adota porque você confia, porque você preza, porque você simplesmente respeita. Verdade. E sabe que aquele irmão também, vice-versa, a mesma coisa com você. Verdade. Me fala um pouco sobre a maçonaria no Estado. Como anda a maçonaria no Estado, Antônio? Olha, no Estado nós temos hoje, no Estado do Rio Grande do Norte, nós temos a Glerne, Grande Loja, nós temos o GOB, o Grande Oriente do Brasil, e nós temos o Goierne, Grande Oriente Independente do Estado do Rio Grande do Norte. São 3 potências distintas, sim,
mas são três potências integradas. Sim. Nós nos respeitamos, nós temos um apreço muito grande por todos os irmãos e nós simplesmente no Estado, nós hoje somos muito fortes. Sim. Nós podemos até não aparecer. Sim. Mas acontece que nós temos a nossa fortificação justamente baseada no diálogo. Nós dialogamos com todas as entidades constituídas, seja estadual, seja municipal, mas nós temos uma maneira de dialogar porque nós estamos inseridos também dentro da sociedade. Nossas funções particulares lá fora da nossa vida profana, você pode buscar que você vai ver que nós vamos encontrar o maçom que lá fora é professor, que é advogado, que é médico, que é juiz, que é engenheiro, que o maçom que é motorista, muita gente pensa que só é maçom quem tem dinheiro, quem tem condições, etc. Não, é maçom quem tem o perfil de ser um verdadeiro irmão. Um deles foi esse que eu coloquei ainda há pouco, a humildade. Sim. Esse daí é fundamental, esse é fundamental. E outros que a pessoa detém. Muitas das vezes a pessoa diz assim, o maçom ele se fecha naquela redoma, como se diz, ali no templo, etc. Mas ele se fecha para discutir. Ele discute a sociedade, ele discute a educação, ele discute a saúde. Então ele discute toda a sociedade, ele tem a preocupação com toda a sociedade aonde ele se insere. O grão-mestre do Goierne, Antônio Brito, está encerrando o seu mandato. Como está aí a sucessão nas próximas eleições do Goierne? Olha, o trabalho que é feito dentro da maçonaria é um trabalho altamente harmonioso. E sempre acontece do grão-mestre adjunto pleitear a sucessão. Como eu hoje estou exercendo essa função, eu pretendo ser o candidato nessa sucessão. E geralmente, ocorre que a candidatura nossa é candidatura única. Sim. Porque é aquilo que eu disse, a harmonia tem que prevalecer e, consequentemente, existe um respeito muito grande, né? Não existe a disputa, uma disputa interna com relação a esses cargos. Geralmente nós conversamos, dialogamos e tal, de maneira que eu acredito que tem tudo para dar certo a nossa candidatura a nível de Rio Grande do Norte, e o Goierne deverá sair mais uma vez unido, de maneira tranquila, harmoniosa, e os irmãos só têm a ganhar com esse tipo de atitude. Nós não acreditamos em desarmonia, nós não gostamos de desarmonia, nós nos respeitamos para que isso fique distante. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui para todo mundo é que também na maçonaria nós fazemos com que as pessoas deixem as suas atitudes, muitas das vezes no mundo profano, lá fora. Lá fora. E harmoniosamente nós vamos viver. Então, estamos dando um intervalozinho. Daqui a pouco eu volto com o professor, que ele vai falar sobre política, fazer uma análise sobre a política estadual, enfim, sobre a política. Até já, volto já.
Estamos de volta com o programa Soraya Vieira pela TV Metropolitana, hoje com o professor aposentado da UERN, o professor Antônio Gomes da Silva, da cidade de Mossoró. Antônio, vamos falar um pouco agora sobre o contexto político. Como é que você vai começar logo pelo nosso estado? Como é que você está vendo a política local do nosso estado, né? Começando da gestão do governador Robson? Soraya, eu estou vendo com bastante preocupação. Entenda, o Robson, ele é muito bom de fala, de diálogo, de argumentação. E a gente não pode, de imediato, chegar e fazer o julgamento do governo dele, porque ele só tem um pouco mais de 100 dias de governo. Agora, eu estou dizendo que estou vendo com preocupação porque o maior apoio que ele deveria ter era do governo federal. Sim. E eu não acredito que ele venha ter, até porque ele foi 2 vezes a Brasília reivindicar recursos para o Estado e não conseguiu nada. Sim. E o governo federal está fechando todas as portas. Você tem uma ideia, ontem foi determinado que todas as estradas que estavam previstas de serem construídas, etc., foram suspensas. Só vamos ter dinheiro para a operação tapa-buraco. E a Caixa Econômica está suspendendo também o Minha Casa Minha Vida. Todos os projetos do governo federal estão sendo suspensos. E o estado do Rio Grande do Norte está atravessando uma crise financeira sem tamanho. Inclusive me preocupa até com relação à folha de pagamento a partir do próximo mês, até porque o recurso do fundo, o governo só podia utilizar até hoje, até o dia 30, até hoje. A partir de amanhã, dia 1º e etc., não poderá mais usar. E isso daí é preocupante. Você falou a questão da maçonaria, que é humildade. A gente está vendo que já existe uma certa discussão nos meios sociais da sociedade, que uma das grandes causas do ser humano é a vaidade e o orgulho. Dentro desses gabinetes, a começar pelas ostentações que a gente vê no uso excessivo de carros de toda espécie. A gente vê que os países desenvolvidos, pessoas simples vão de bicicleta, utilizam seu carro próprio. E esse excesso todo do Brasil, quando é que vai parar? Quem é que vai dar um stop nisso tudo, Antônio? Olha, só para você ter uma ideia, na França, um deputado na França, ele ganha 18 mil reais. Sim. Equivalente ao nosso dinheiro aqui, ele ganha 18 mil reais. E ele ganha 18 mil reais e ele não recebe, ele não tem motorista, ele não tem carro, ele não tem ajuda de paletó, ele não tem ajuda para deslocamento, para nada, passagem, nada. Ele anda, ele vai para o parlamento de trem, isso. Ele vai de metrô, ele vai na bicicleta. Isso. Aqui, um deputado sai por 230 mil reais atualmente. Um senador por 340. E eu não vejo a necessidade de nós termos essa quantidade enorme. O estado como o Rio Grande do Norte, sim, com 3 senadores, para quê? Para que 8 deputados federais no estado do Rio Grande do Norte? Eu não vejo essa necessidade. Então, é a mesma coisa, para que 39 ministérios? E, de repente, ainda inventa de colocar mais dinheiro para os partidos políticos, quando estão pedindo para o povo pagar um preço caro. Nós estamos no 4º mês do ano. 4º mês do ano. Nós já tivemos 3 aumentos de energia. Nós vamos pagar essa conta e o governo não vai diminuir a sua estrutura? Como é que o governo continua a gastar mais do que o que pode? Como é que pode dar certo? E o pior, o governo do PT está refém do PMDB. Isso. A nível nacional, isso é inconteste.
Isso é incontestável, está refém. E isso é altamente preocupante. O governador do estado do Rio Grande do Norte, por melhor que ele seja, por melhor que ele queira, ele não vai ter condições de desenvolver 1/3 daquilo que ele prometeu em Palanque. Eu não tenho aqui procuração para fazer defesa de ninguém. Mas isso daí a gente está vendo, está claro, porque só se trabalha com uma coisa chamada recurso. E, olha, nós temos um problema sério, que é o problema de segurança. Em todo o estado do Rio Grande do Norte, nós temos 12.500 policiais. Todo o estado do Rio Grande do Norte, para uma população de aproximadamente 4 milhões de pessoas, 12.500 policiais é algo irrisório. Isso policiais civis e policiais militares, 12.500. Como é que se pode ter segurança num estado desse? É humanamente impossível. Como é que você pode atender, a saúde quando não existem recursos necessários para se fazer tal coisa? Então, em toda a estrutura do nosso estado está ultrapassada. Porque nós sabemos, o estado do Rio Grande do Norte tem um potencial muito grande. O estado do Rio Grande do Norte tem sal, é o maior produtor de sal do país. O estado do Rio Grande do Norte tem minérios diversos, tem xelita, tem ouro. No ano passado descobriram 2 minas de ouro no Seridó. O estado do Rio Grande do Norte tem a fruticultura, tem a pesca. Nós temos melhores peixes na nossa costa litorânea. E de repente você diz assim, tem um projeto Camarão que é algo. Sim. E de repente você diz, por que é que o estado vive atolado em dívidas? Porque também não investiu numa coisa chamada trazer as fábricas aqui para dentro, que foi o contrário do estado do Ceará. O estado do Ceará preocupou-se com duas coisas, preocupou-se com uma coisa chamada turismo, investiu no turismo e investiu também nas fábricas. Trouxe as fábricas e alocou as fábricas em diversas cidades do estado do Ceará. Hoje, o estado do Ceará, só para você ter uma ideia, só para a gente terminar, o estado do Rio Grande do Norte, no primeiro governo de Tasso Gereissati, a diferença populacional do estado do Rio Grande do Norte para o estado do Ceará era de 120 mil habitantes. O estado do Ceará tinha 120 mil habitantes a mais do que o estado do Rio Grande do Norte. Hoje, só para você ter uma ideia, a população de Fortaleza e da Grande Fortaleza é maior do que a população do estado do Rio Grande do Norte. Só a população de Fortaleza e a Grande Fortaleza é maior do que a população do estado do Rio Grande do Norte. Por que o estado do Ceará cresceu tanto? Porque simplesmente Tasso Gereissati, como empresário, ele colocou como seus auxiliares pessoas de visão, profissionais de área e não políticos, que é o grande mal do Rio Grande do Norte. A pessoa se elege e não desce do palanque. Verdade. Nunca. Esse é o problema do Rio Grande do Norte. Antes de encerrar, eu tenho que falar sobre o movimento Vem Pra Rua. Como você vê esse movimento que está... teve um movimento grande na primeira, na segunda já teve uma retraída. Como você vê tudo isso? Olha, grande problema nosso é que nós não temos uma coisa que se chama um líder no país. Nós não temos uma referência no país. Por isso que nós estamos atravessando essa crise enorme. Verdade. E essa crise, gente, está só começando. Verdade. Essa crise está só começando. Essa crise daqui a 6 meses, nós vamos ver as consequências com empresários e mais empresários fechando suas portas. Nós vamos ver o desemprego acentuado. Eu não estou querendo aqui ser negativista, mas eu estou querendo ser realista diante dos fatos que estão acontecendo. Como é que o país, numa crise como nós estamos, ainda continua a aumentar a taxa de juros? Ainda ontem aumentaram a taxa de juros, Selic, 0,5%. Então, vai todo mundo para onde? Para a bancarrota. Vai todo mundo quebrar. É muito difícil a situação. É muito mais difícil do que se possa imaginar. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Foi uma riqueza muito grande de conhecimento que você nos trouxe.
E deixa uma mensagem aqui para a região do Pau dos Ferros. Eu vou deixar por último uma mensagem de otimismo. Certeza. A mensagem de otimismo que eu desejo, Verdade. eu desejo de coração que nós possamos também falar de coisas boas. Sim. Né? Agora, para isso, nós temos, e eu estou dizendo nós todos, os cidadãos, nós temos que ter humildade. Isso. Nós não temos mais a humildade devida. Nós não temos mais a humildade. Por isso que estamos pagando esse preço. Isso. Hoje as pessoas só pensam em destacar-se. E acham que o orgulho é algo fundamental. Quando nem é, nem vai ser nunca. Coloquem no coração de vocês essa palavra, humildade, que vocês vencerão. Muito obrigada. Encerrando o nosso programa, deixando o perfume de nossas flores, as flores do Alto Oeste, um buquê com cheirinho de felicidade, e até o próximo programa.